Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Esta é uma aula para a semana 3 do PET 2 do 7º ano. Preste bastante atenção, porque tem muito conteúdo interessante para você realizar as atividades. Se você está assistindo esse vídeo, eu peço o favor de você se inscrever nesse canal. Isso vai me ajudar bastante a produzir mais. Além de se inscrever, dá o seu like, comenta, compartilha com seus amigos. Se isso te ajudar, pode ajudar também outras pessoas e pode me ajudar também a produzir mais conteúdo, ok? Então, fica esse pedido aí para você e nós vamos para a aula, porque foi para isso que eu vim, né? Então, vamos compreender como ocorreu a chegada dos portugueses ao Brasil. A primeira coisa que nós precisamos compreender é a respeito de por que Portugal estava aí interessado em buscar novas terras, por que ele saiu aí louco nas grandes navegações. Primeiro, havia um mercado de especiarias que era um mercado bastante caro, bastante rentável, que era dominado pelos genoveses e venezianos, ou seja, comerciantes italianos. Então, esse pessoal ele fazia o comércio por meio do Mediterrâneo e eles dominavam esse comércio, né? Então, eles tinham uma exclusividade para ter contato aí com o Oriente, que era chamado aí genericamente de Índias. Isso encarecia bastante essas mercadorias, né, que eram as especiarias. O que são especiarias? São, né, segundo o Jacan, são os tompeiros aí, são os tompeiros, que não podem faltar na comida, né? Então, naquele contexto de século XV, né, não existia geladeira, né? Então, o cidadão não tinha uma Brastemp em casa. Brastemp não está me patrocinando, mas enfim, né? O cidadão não tinha uma geladeira em casa e, enfim, ele precisava conservar aqueles alimentos e também dar um gostinho melhor no alimento. Então, eles necessitavam das especiarias para isso. E isso saía bastante caro por causa dessa exclusividade que os comerciantes italianos tinham aí naquele contexto de Idade Média, de fim da Idade Média e começo da Idade Moderna. Qual que foi o problema? A coisa ainda piorou quando os turcos tomaram Constantinopla, que fica justamente no intercâmbio aí entre a Europa e a Ásia. Então, ferrou com tudo, né? Porque aí acabou de vez o comércio aí. Portugal, que já estava se preparando aí, começou a fazer várias viagens, né, às margens aí da África, tentando chegar àquilo que eles chamavam de Índias. É interessante porque, nesta época, não se sabia do fim da África, do continente africano. Então, os portugueses eles foram navegando às margens desse continente, e nesse continente nós vamos ter aí que por fim os portugueses conseguiram, né, dobrar o cabo da Boa Esperança, ou dobrar o cabo das Tormentas, porque eles custaram, né, Bartolomeu Dias, porque era bastante difícil, que depois foi chamado aí pelo rei de Cabo da Boa Esperança, e por fim o Vasco da Gama, anos depois, conseguiu chegar às Índias, né? Então, Portugal ele teve esse impulsionamento das grandes navegações. Não é assunto para as atividades dessa semana, por isso eu vou só deixar um card aqui com uma explicação por que Portugal foi pioneiro, por que ele foi o primeiro, por que não foi a Inglaterra ou outro país aí a tentar essa primeira situação. Se bem que tem historiadores que dizem que a China tinha um grande potencial de navegação e não fez.
né? É engraçado, né? Interessante. Tanto que é os próprios chineses que criaram a bússola. Mas, enfim, não tem nada a ver com o que eu estou falando, não vamos falar sobre isso. Mas, depois nós temos a Espanha, que veio um pouco depois aí, em relação a essas grandes navegações. E como que eles queriam chegar às Índias? Eles queriam dar a volta ao mundo, ok? Então eles queriam fazer uma circunnavegação, dar a volta ao mundo, e aí chegar na Ásia. Só que o que eles não contavam? Eles não contavam que existia um continente no meio do caminho, né? Se havia uma pedra no meio do caminho do Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho é o Carlos Drummond de Andrade que escreveu isso? Sei lá. Vamos lá. No meio do caminho do Cristóvão Colombo havia um continente, né? O sujeito. Então, Cristóvão Colombo era um italiano, era um genovês que foi contratado aí pela coroa espanhola para liderar aí uma esquadra que iria para a Índia. E eles encontraram, de fato, uma terra, né? De fato, eles encontraram um pedaço de terra que acreditaram ser as Índias, porém não eram, né? E aí, tempos depois que se descobriu que o que havia sido encontrado era um novo mundo. Então, o que acontece? Em 1492, é o acontecimento aí do Colombo chegar à América. Beleza. Em 1493, nós já temos aí que isso causou confusão. Por quê? Porque Portugal estava irritadíssimo. Assim, mas como eu começo uma coisa e eles que encontram aí uma terra nova e tal, pode ser que ele comece a conquistar coisa minha, então estou me sentindo ameaçado, eu vou caçar briga, vou caçar treta com esse pessoal. Chamou no Twitter, né, da época. E aí o que acontece? A Espanha querendo aí, não querendo briga, não querendo guerra, ela recorreu à liderança aí do Papa Alexandre VI. Então, em 1493, o Papa Alexandre VI, ele escreve uma bula, um documento que se chama Intercoetere. O que esse documento vai determinar? Ele vai determinar uma linha imaginária que estará a 100 léguas a oeste das ilhas da Ilha dos Açores. Então, essa linha estaria a 100 léguas da Ilha dos Açores, e o que estivesse a oeste desta linha pertenceria à Espanha. O que estivesse a leste pertenceria a Portugal. Olha que coisa interessante. Segundo esse tratado, segundo esta bula, a América inteira, que é o que vocês percebem, essa linha que está um pouco mais à direita, esta linha, o Portugal, a América inteira pertenceria à Espanha. Porém, Portugal ainda se sentiu muito irritado, se sentiu muito decepcionado e muito prejudicado. E aí nós vamos ter até alguns historiadores que pensam que Portugal não descobriu, entre aspas, o Brasil por acaso. Eles, se não sabiam, pelo menos intuíam que haveriam terras ao sul, que poderiam pertencer a eles, e por isso eles fizeram um tratado no ano de 1494, que se chamou Tratado de Tordesilhas. Então, esse Tratado de Tordesilhas estabeleceria uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, está aí no mapa também essa linha que basicamente traça aí o mapa do Brasil até mais ou menos a metade. Depois nós vamos compreender por que o Brasil chegou tanto para lá. Então nós vamos ter o que estaria
a oeste desta linha do Tratado de Tordesilhas pertenceria à Espanha e o que estaria a leste pertenceria ao Brasil. Desculpe, a Portugal. Não vou cortar isso porque está muito difícil você ficar fazendo as coisas. Então, olha que interessante esse tratado aí diplomático. E já em 1494, e só em 1500, o Portugal chega ao Brasil. Os portugueses chegam ao Brasil. Então, existe aí a teoria aí mais conhecida, mais popular, de senso comum, é que Pedro Álvares Cabral estava lá de boa, indo para a Índia, de repente aconteceu uma tempestade, e a tempestade desviou os portugueses do caminho e de repente, daí alguns dias, eles aparecem, eles olham, meu Deus, estou vendo uma terra nova, estou vendo uma terra diferente daquela que nós estávamos indo. É até bastante improvável, porque os navegantes daquela época tinham até tecnologias que possibilitariam de saberem que estavam fora do caminho, de tentarem se colocar de volta no caminho. Mas é uma teoria aí até mais aceita e que está até no senso comum, que você provavelmente acredita que foi, entre aspas, o descobrimento do Brasil, é essa ideia de que foi muito por acaso. Porém, como eu já disse, existem historiadores que desconfiam disso. Falam assim, olha, eles sabiam disso. Senão eles não se sentiriam, vamos dizer, prejudicados pela intercoetera. Então, tem essa possibilidade. Então, são duas possibilidades e eu creio que até não é o mais importante da gente compreender de história aí da América Portuguesa, porque existem outros fatores mais importantes, né? Se foi por acaso, se não foi, pelo menos a gente sabe que foi. Então, enfim, é importante a gente saber o que aconteceu depois disso, os processos históricos que aconteceram depois disso, mais do que o próprio acontecimento e criar o acontecimento como um mito fundador aí do Brasil, um mito de uma nacionalidade. Então, existem coisas mais importantes na história para serem analisadas nesse sentido aí, ok? Mas, dando continuidade aí, no dia 22 de abril de 1500, chega ao Brasil o Pedro Álvares Cabral com os seus barquinhos aí, com vários, né? Eles vão chegar ao Brasil. Nessa ocasião, nós vamos ter uma pessoa que se chama Pero Vaz de Caminha, um escrivão ali, para relatar em carta à coroa de Portugal o que aconteceu naquela ocasião. Falou assim, olha, nós chegamos numa terra, e aí eles vão... o Pero Vaz de Caminha escreve essa carta, que vai ser o primeiro documento escrito sobre o Brasil. Ok? Então será o primeiro documento escrito. O que tem, né? Qual que é o conteúdo dessa carta? Né? É interessante que você tome essa carta como uma fonte histórica, que procure na internet, leia atentamente, né? Leia todas as coisas. Vai estar num português antigo, com certeza, mas é compreensível e eu creio que esta seja uma das principais fontes históricas, né, que devem ser analisadas, que devem ser questionadas. Né? O Pet coloca aí a música Índios. A música Índios é uma criação aí do século XX. Né? Fala mais da história do autor do que da história do Brasil em si. Né? Apesar de ter algumas coisas ali, alguns aspectos do Brasil ali que estava sendo colonizado, há imprecisões também históricas, preconceitos históricos tragos nessa música que tiram um pouco a precisão dela para falar sobre o período aí. Não que a música seja ruim, até é uma música muito boa, muito bem pensada, e se nós formos analisar mais a vida do Renato Russo do que a história do Brasil num sentido, a história da América Portuguesa,
é uma música bastante interessante. Mas para o estudo da América Portuguesa, da América e recém-descobertas, entre muitas aspas, esse recém-descoberta, ela não vale tanto, apesar de o PET insistir nisso. Há 2 anos nós estamos com o PET insistindo que a música Índios é uma música interessante para você conhecer a história do Brasil, coisa que eu, particularmente, como professor, não acho. Não acho, e pode ter outro professor, existem outros professores que possam discordar, mas não é uma fonte que deve ser questionada. Eu questiono essa fonte no sentido da sua precisão, e no sentido dela ter sido produzida 400 e tantos anos depois, ok? Então, não é uma fonte tão precisa, não é uma fonte tão fidedigna, apesar de ser uma boa música, ok? Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, ela traz aspectos do choque cultural da cultura europeia com a cultura indígena. Então, é muito claro isso dentro do texto. O PET trouxe alguns trechos aí desta carta, e isso é muito claro. Relata também as belezas naturais existentes no Brasil, a abundância da água, a abundância aí de árvores, enfim. Relata também outro sentido aí, que eu trouxe na aula do mercantilismo, que eles estavam interessados em achar ouro e prata. Por quê? Porque, olha, ao que sabemos ainda não há metais preciosos, não ficamos sabendo que tem ouro e que tem prata. Mas existe um povo. E aí revela também o desejo de catequização desse povo, o desejo da evangelização desses índios. Por isso que o Pero Vaz de Caminha ele coloca como a maior riqueza que se poderia tirar dessas terras seriam a salvação das almas desses índios, ou seja, seria que aqueles índios fossem batizados e que se tornassem católicos. Aqui, pense bem que é um documento escrito em 1500, 17 anos antes da Reforma Protestante. Então, revela aqui a natureza assim, fortemente católica dos portugueses, fortemente cristã ali dos portugueses naquele momento. Né? A influência muito grande da igreja sobre os portugueses. Ok? Isso não significa dizer que eles eram bons cristãos, né? Fica aí o questionamento. Então, basicamente, o que a Carta de Pero Vaz de Caminha diz é isso, do choque cultural entre os dois povos, das belezas naturais, da não existência ali de metais preciosos imediatamente e do desejo de Portugal de evangelizar, de trazer a religião católica para aqueles povos. Assim era a cabeça do europeu naquela época. Né? Enfim, é uma coisa que nós devemos analisar segundo aquilo que aconteceu na época. Okay? Vamos para as atividades, que estão bastante tranquilas. E a número 1 já vai numa questão polêmica que eu abordei. É possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? Isso aqui eu não vou estar com não vou receber atividades do 7º ano, porque eu não tenho turma do 7º ano. Mas eu considero esta resposta aqui muito pessoal. Porque você vai argumentar com que os historiadores que defendem que foi por acaso ou com que os historiadores que defendem que não foi por acaso. Eu fico dividido, ainda não tenho informações possíveis para afirmar ali de cara que foi por acaso ou não. Eu acho que, inclusive, como eu disse na aula, que é indiferente. O que é importante nós estudarmos é o que aconteceu depois, o processo histórico que aconteceu depois. E é isso que faz muito mais sentido. Explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Né? No PET não tratou da intercoetera,
mas eu trouxe aqui na aula para que vocês tomem conhecimento de que é um processo histórico, não é simplesmente do nada apareceu o Tratado de Tordesilhas, enfim, né? Existia um conflito ali. Então, esse Tratado de Tordesilhas, você vai explicar o que foi ele, eu expliquei aqui, trocando aí, trazendo aí de forma bastante simples o que foi, então está bastante tranquilo se você prestou atenção na aula. Releia o trecho da carta de Caminha e analise quais foram os estranhamentos entre os dois povos durante esse encontro. Então, nós estamos falando do choque cultural que existiu entre eles. A número 4, nós vamos tratar aí do trecho da carta. O melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente. O que sentido está escrito esse salvar essa gente? E por que é importante para os portugueses salvar essa gente? Salvar os indígenas. Eu diria que basicamente vocês vão colocar respostas quase iguais na A e na B. Ok? Então, bons estudos, boa semana, até a semana 4. Deus abençoe vocês.